Tenha sempre confiança em Deus nos tempos de perigo, angústia e aflição. Parte 35, dia 27/8/2024. Como qualquer presunção que a mente humana possa nutrir, se então a sua autoridade for reconhecida, igual indulgência deverá ser concedida a todas as outras exigências da sabedoria humana. Se o livro de Esther deve ser rejeitado, por que não é citado no Novo Testamento? Então não há um livro no Novo Testamento que não deva ser rejeitado, porque não há nenhuma autoridade inspirada que o cite. E por consequência, todos os livros do Antigo Testamento também devem ser rejeitados, porque o seu reconhecimento no Novo não terá, nesse caso, qualquer autoridade. Se os livros do Novo Testamento puderem, com base suficiente, ser recebidos como inspirados, embora o cânon não seja estabelecido pelas citações da autoridade inspirada, então os livros do Antigo Testamento poderão fazer o mesmo. Rejeitar um livro, então, deve admitir princípios que derrubarão a inspiração de todos. A definição do cânon não é uma questão de crítica, mas de testemunho. E por mais mortificante que seja para o orgulho dos eruditos, eles devem recebê-lo da mesma forma que os analfabetos. O homem da literatura pode, de fato, dar um ou dois passos além dos incultos. Ele poderá examinar os livros nos quais o testemunho está contido e com seus próprios olhos poderá ler os catálogos de Orígenes e Melito, com qualquer outra evidência acessível. Mas, mesmo aqui, ele deve basear-se no testemunho. Ele não viu os manuscritos originais, e embora possua os próprios autógrafos dos apóstolos, ele deve confiar nos testemunhos de que eles realmente o são. O cânon das Escrituras, então, o crítico não deve determinar pelas regras de sua arte, mas deve tomá-lo com base na autoridade do testemunho e começar com ele como um primeiro princípio. Pode parecer surpreendente para alguns que o público cristão não tenha ficado mais chocado com as últimas tentativas de abalar a autoridade do cânon e de deslocar uma porção tão grande da palavra de Deus de sua posição elevada. Mas a razão é óbvia. Desde o local de onde procederam essas tentativas, se as razões alegadas por alguns para rejeitar o livro de Esther, os dois livros de Crônicas e os Cânticos de Salomão tivessem sido apresentadas por infiéis professos ou hereges notáveis, teriam sido rejeitados com horror. Mas quando eles foram introduzidos no mundo pelas penas de teólogos supostamente ortodoxos e, pelo que sei, em contrário, de homens de verdadeira piedade, a pecaminosidade da tentativa e o perigo do princípio no qual a opinião se baseia, foram ocultadas do aviso geral. Os próprios motivos de rejeição demonstram não apenas sabedoria, mas também preocupação pela honra de Deus e de sua palavra. Satanás aparece como anjo de luz, segundo Coríntios 11:14, quando ensina que o livro de Esther deve ser rejeitado porque não expressa o nome de Deus e porque não é citado no Novo Testamento. Que zelo isso manifesta pela honra de Deus! Que grande consideração pela autoridade do Novo Testamento! O puritano Richard Baxter diz que os judeus tinham o hábito de lançar o livro de Esther no chão antes de lê-lo, para expressar o sentimento de sua deficiência por não ter o nome de Deus. E o pensamento está bem no estilo da piedade judaica e da sabedoria humana dos cristãos. Exatamente o pensamento que Satanás provavelmente sugerira a piedade equivocada. Mas Satanás esconde-lhes que, pelo seu zelo pela honra de Deus, roubam a si mesmos todas as vantagens desse livro. Eles não percebem que lhe entregam todos os tesouros do conhecimento da providência que estão contidos
naquele precioso registro. Ele dá-lhes uma bugiganga, como os europeus fizeram aos bárbaros, e tira-lhes os diamantes mais valiosos. Satanás sugere que o livro de Esther não pode ser um livro das Escrituras porque não é citado no Novo Testamento. Quem pensaria que o espírito infernal das trevas tem tanto respeito pelos escritos dos apóstolos? Arque-enganador. Seu respeito é afetado com o propósito de derrubar os escritos pelos quais você professa esse respeito. Embora os ingênuos que são enganados por você não percebam isso, seu olhar aguzado discerne que esse princípio derrubará a Bíblia. G. Filosofia. É com base nesse mesmo princípio que o grande enganador derrubou o fundamento de todo o conhecimento através da sabedoria afetada do filósofo, percebendo que os falsos primeiros princípios levam a todos os erros. Descartes resolveu não considerar nada garantido, exceto a existência de seus pensamentos. Ele não admitiu nem mesmo a sua própria existência como um primeiro princípio. Mesmo assim, deve ser provado a partir de seu pensamento. Amém. Tem continuação. Deus, louvado e exaltado seja o Senhor, hoje e sempre. Amém.